deu mais ou menos meia hora, 40 minutos, né? Mas como ela é anjo, se por acaso passar do horário e alguém dormir e cair, morrer, ela vai lá e ressuscita, igual São Paulo fez em Atos dos Apóstolos. Gente, mas o tema que eu escolhi para tratar aqui hoje é justamente oração. E com essa oração de improviso, essa oração que já foi feita aqui, eu quero improvisar pedindo a Deus que me ilumine, para que eu possa falar aquilo que vocês queiram ouvir e precisam de ouvir. Porque da minha boca não vai sair nada que eu saiba falar, eu não tenho o dom da oratória, mas para a honra e glória do meu Senhor, do nosso Senhor, eu já tive a oportunidade, o Beto sabe disso, né, que é cursilista, a Ana é cursilista, todos os cursilistas aqui sabem que eu já tive a graça que Deus me deu de falar para várias pessoas, aos homens, que o possível é feito para homens, né, que dentre eles tinha vaqueiro, tinha fazendeiro, tinha soldado, tinha coronel, tinha advogado, tinha estudante, gente de todas as camadas sociais, mas que pela oração, que é o tema que eu mais gosto, quando me perguntaram, foi feita uma pesquisa do que a gente mais gostaria de falar, eu falei, eu me identifico muito com oração. Aí então, como hoje eu fui intimado, né, a estar aqui na frente, graças a Deus que eu não estou tremendo muito e nem estou falando no microfone, eu acho que todo mundo me ouvindo bem, né? Aí eu vou começar falando o seguinte, sobre os tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a era pós-moderna, quer dizer, depois da modernidade, porque antigamente ninguém falava que ia chegar o tempo moderno, e nós já passamos essa era, né? E as coisas estão acontecendo com muita rapidez. Você aperta o botão do rádio, né? Ou aperta a tecla do controle, o controle remoto da televisão, ou ainda entra na internet, ou qualquer coisa que tenha à sua disposição para isso, você se comunica com o mundo inteiro com uma rapidez muito grande. Agora eu pergunto a vocês, e quando você quer falar com Deus? Será que existe alguma forma especial? Será que tem algum modo especial de falar com Deus? Alguma tecla? Algum botão que você liga para falar com Deus? Eu afirmo para vocês que tem. E essa tecla é a oração. Quando você vai falar com Deus, você fala pela oração. E é o mais rápido que existe. Não existe internet nenhuma que leva o que você tem a dizer a Deus do que a oração. Entendeu? O próprio Jesus disse, né, para você espantar qualquer tipo de inimigo que surge através do jejum e da oração. E essa semana foi uma semana propícia a jejum, né? Nós tivemos a oportunidade de vários tipos de jejum. Eu estou com 65 anos, estou isento até de, né, isso aí, mas graças a Deus pela a minha qualidade física, que Deus me deu de físico, eu posso jejuar assim. E tem um jejum muito comum que a gente deve fazer, que é o jejum eucarístico. Antes da missa, da Santa Missa, você fazer o jejum pelo menos 2 horas antes. Eu faço mais, mas eu procuro fazer mais. Está 4 horas ou mais antes. Mas eu não sabia, Ângela, que beber Coca-Cola ou chupar bala quebrava o jejum. Né? Eu vim saber isso dessa vez que você falou. Então eu já passei a não fazer nem isso, nem chupar uma balinha mais, deixar para fazer isso depois que eu termino a Santa Missa. Mas nós usamos dizer que a oração, ela é comunhão, força e alimento. Por quê? Porque a oração, ela é como os elementos naturais que nós usamos. A água, o ar, né? E os quais nos mantêm vivos, porque se for retirar de nós não sobrevivemos. Se tirar de nós a água, né, qualquer um desses elementos, a vida para. O ar, se o ar parar, se a gente ficar parado, tem até um estudo feito, por alguns minutos você não consegue viver sem ar. Você parou de respirar, tapou
seu nariz por determinado tempo, ou você sufocou, é rapidinho você se morre, se esvai. E assim também, como acontece com o nosso organismo, que nós dependemos, né? Água, ar, alimento, para sobreviver, nós precisamos também da oração. Ela é para alimentar a nossa espiritualidade. Entendeu? O cristão não pode viver sem oração. Eu não sei viver sem oração. Eu confesso para vocês que eu não sei viver sem oração. O meu nome é Mendes, eu sou casado com a Dona Maria das Graças, né? Acho que quase todo mundo aí sabe, né? E nós juntos já fomos diretores espirituais do Grupo São Paulo Apóstolo. Estamos sempre trabalhando na renovação carismática, não trabalhamos mais, nós chegamos a ser até servos na renovação, mas não trabalhamos mais porque nós abraçamos muito o Círio e ele tomou muito tempo da gente, então a gente não. É onde a Ângela me convidou para fazer parte aqui da intercessão. Falei, Ângela, na segunda-feira é o dia da nossa reunião. Isso já tem mais de 30 anos que nós estamos nessa caminhada e a gente tem que, né, conciliar as coisas. Então esse é o motivo da gente não. Né? E a gente eu tenho participado de um grupo chamado São Paulo Apóstolo, tenho que dizer, que nós temos nossos filhos Sandro, né? Tem a minha nora Geise, a nossa filha Ana Paula, adotiva, né? Paulinha, do nosso coração, que chegou lá em casa. A Paulinha, gente, eu vou até dar um testemunho para vocês, porque eu acho que essa minha palestra vai gerar mais em torno de testemunhos. A Paulinha foi lá para casa para ficar uns dias lá, para poder ver se a gente dava um jeitinho nela, melhorar, que ela chega doentinha lá, né, Paulinha? E depois tratar dela e devolver. Mas um dia eu estava na missa e o padre Paulo chegou lá e falou assim, o Neves, adota esse menino, o padre Vidal, que era o diretor espiritual da casa da menina de onde a Paulinha se originou. Aí eu falei, padre, é muito difícil, porque eu já tenho o Alexandre e a Mônica. A Mônica me deu nós tivemos muitos acertos, querendo fazer coisas que eu não aceitava, rompeu com a família e houve uma época que ela saiu e tudo, mas graças a Deus, mais na frente eu vou falar para vocês sobre isso, pela oração, conseguimos que ela voltasse e depois se casasse, nos deu uma linda neta que se chama Maria Clara, quer dizer, Maria é soberana, para quem não conhece, e Clara é reluzente, brilha. Então, até o nome foi escolhido, não porque eles quisessem, acharam bonito esse nome e colocaram, né? E tinha a minha filha caçula, né, que era a Daniele, nós chamava de Negra, que aos 3 anos e 8 meses ela faleceu com um câncer terrível. Câncer terrível. Então nessa época nós pensamos, né? Mas a graça pensando que a gente ia morrer também. A menina tinha 3 anos e 8 meses, mais ou menos, por aí. E isso deixou a gente entristecido. Mas aí caímos em oração, né? Eu tenho a Edna como uma das nossas grandes intercessoras, a Nininha, a Marina, o Tião e muitos outros. Não vou ficar citando o nome, porque senão a gente vai, né, pode esquecer alguém e deixar a pessoa machucada. Mas, aliás, a comunidade inteira orou por nós quando a gente teve essa perda. Não foi uma perda, foi um anjo que Deus levou e trouxe a Paulinha para substituir para a gente, para estar com a gente, né? Que hoje ora com a gente. Paulinha não tem hora ruim. Paulinha, vamos, minha filha, ela demora um pouquinho para arrumar, mas, né, eu saio lá, vou lá para o carro, estou no carro te esperando, viu? Daí a pouquinho a Paulinha chega. E mas quando a gente chama para ir rezar o terço, a Paulinha vai lá rapidinho e está com a gente lá no quarto, ou onde for que a gente, se tiver mais alguém para rezar com a gente, ela está lá junto com a gente. E a oração dela faz um bem muito grande para mim. A minha esposa Graça tinha, e eu achava que era um defeito. Eu muito bravo, eu achava que era valentão, né? E
achava que mulher não tinha esse negócio de ficar saindo, não. Aí ela começou a sair muito e eu falei, onde é que essa mulher está indo? Aí eu comecei a sair atrás também para ver o que acontecia, né? Aí ela ia lá para Dom Fiora, não sei se a maioria já conhece Dom Fiora, rezar. E com isso, ou então ia para a igreja. E com isso eu cheguei e falei, olha, o negócio é oração mesmo. E comecei também a orar. Hoje eu não digo mais não, porque ela fica muita canção nova, sabe? Mas igual era eu rezo. Então, homem eu estou vendo aqui, vocês podem ver que a maioria é mulheres, né? Porque o homem não é muito de rezar, não, ele acha que é coisa de mulher. Mas não é não, gente. Rezar é coisa de homem, de macho meu, entendeu? E então eu passei a acompanhar a graça e fazer oração também. E nesse meio tempo, eu trabalhando aí, antes da Paulinha chegar até, eu trabalhava na Itapemirim, a Graça só era dona de casa somente. E eu estou saindo de um assunto e entrando no outro porque eu esqueci desse detalhe antes. Eu viajava e ficava fora, e aquilo para mim já não estava bom. Eu tinha um sistema de rezar, não dava certo, não coincidia meus horários de missa. Aí um dia, por providência de Deus, eu trouxe umas roupas para ela de presente lá do Nordeste, né, que eu viajava para lá em Itapemirim, então eu ia para o Rio, ia para o Norte. Aí eu achei uns bordados bonitos, trouxe para a Graça pegou esse bordado, em vez de ficar para ela, vendeu aquilo, e daí eu cheguei, cadê sua roupa? A vizinha gostou demais e eu vendi para ela. Aí eu falei assim, mas então dá, então eu vou trazer outra para você. Aí eu trouxe mais, eu dobrei a quantidade, que ela dobrou também os valores, né? E foi dando certo. E graças a Deus, em 1980, nasceu a Lemos Confecções, quase todo mundo conhece, é a primeira loja da região. E que graças a Deus tem nos rendido muitos frutos. E desses frutos materiais, também renderam muitos frutos espirituais. Porque eu conheci pessoas, comerciantes, né, igual eu devo muito a Dom Fiora, que foi a nossa mãe espiritual. Eu devo muito a Eurides, que foi também um pai para mim no cursivo, que é um transformador uma mansa burro bravo, né? Você sabe muito bem como é que é lá, né? Então a mansa burro bravo. E aí, gente, eu fui pegando essa situação de comércio e misturando com esse local meu de comércio sendo um local propício para oração. E lá, antes eu faço oração quando começo a trabalhar, além das orações que eu faço, logo que eu levanto a Espírito Santo, me acompanha. Se eu tiver com pressa, o Senhor nos acompanha, é a primeira coisa que eu faço. Acordei, aliás, olha, um pouco, já estou acordado mesmo, aí eu falo, Espírito Santo, me acompanha nesse dia para que dê tudo certo. Porque além disso, voltando ao lado material, eu tive um professor de Relações Humanas que falava que a vida da gente, ela tem um estupim, você levanta e deixa o estupim apagado, porque ele é cheio de bombas. Se você acender o estupim de manhã, ele vai explodir bombas o dia inteiro. E assim, se você pedir também o Espírito Santo de manhã, ele vai te orientar o dia inteiro o que você deve fazer. É tanto que quando eu vim fazer essa palestra aqui, eu falei, eu não sou capacitado até, ele falou, será mesmo que você vai conseguir? Eu falei, vou tentar. Né? Então eu estou tentando, eu acho que ninguém ainda está dormindo, então tá bom, porque está agradando. Mas então, nós temos esse costume de fazer oração de manhã, além de eu sair, igual eu chego lá, e muitas pessoas acostumaram com isso. A Graça levanta cedinho, isso já há 33 anos nós fazemos isso. Pessoas acostumaram com o cafezinho que vai tomar com a gente, e antes ele faz a oração, o Evangelho do dia, uma oração pedindo a proteção de Deus durante o dia, e por ali nós vamos, às vezes chega alguém e a gente faz mais orações com ele, né? Aí ela chega lá, já chega orando com a gente, e Deus seja louvado e tal, a Nininha a mesma coisa, ou quem seja que chega. E à tarde também, à noite, nós encerramos o nosso trabalho também com oração. Normalmente a oração de terça.
porque Maria pediu muito que a gente orasse o texto para segurar esse mundo perdido que nós estamos vivendo. O mundo sempre teve guerras, né? O Paulo falou um dia que me chamou muito a curiosidade sobre isso. Você pode olhar dentro da história, não teve um dia que o mundo viveu sem guerra. Todo dia tem guerra, todo dia, se você acompanhar, você vai falar em guerra. Graças a Deus que nós estamos assistindo muita canção nova e a século XXI, fazendo essa propaganda, porque as pessoas têm o costume de estar vendo as novelas aí, o futebol, pode gostar, mas né, nós gostamos, mas a gente deve primeiro ver o que Deus tem a falar para a gente dentro das nossas igrejas, porque a mídia tem divulgado demais e sensacionalizado demais as notícias ruins. E isso vai fazendo as notícias ficarem piores, entendeu? Então nós temos essa... Quando acontece um caso, eu não sei desse caso assim, muito rápido, porque às vezes eu estou assistindo uma outra televisão que não é a televisão que vai dar aquela notícia ruim, né? Então a gente vai vivendo a oração e a oração vai trazendo para a gente cada dia mais conforto. Inclusive eu vim com a camisa de São Miguel, pedindo proteção a São Miguel, né? E hoje é o dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Também eu peço a proteção dela, porque às vezes nossos irmãos ficam falando, por que você fala nossos irmãos separados? Por que você fala Roberto Sá de boca não, que já vai repreender no terreno. Oi? Mas então é o seguinte, os nossos irmãos separados falam muito que a gente fica acreditando muito em santo e tal, mas nós temos sim intercessores. Aí de nós, se nós não tivermos. Porque a oração, ela deve ser autêntica, ela deve ser confiante, ela deve ser humilde e deve ser perseverante. E uma oração para ser autêntica, você tem que pedir, ter confiança na oração e ter humildade também de saber. Eu, por exemplo, eu gosto muito daquela história do Zé, né? O Zé chegava lá no sacrário e falava, ó Jesus, eu sou o Zé. Então é humildade. Ou então aquele caso também do fariseu e do publicano. O fariseu se achava tal, né? Às vezes tem muita gente aí, muito melhor do que eu vou pregar, né? Quem sabe o Cláudio gostaria de fazer uma pregação aqui para nós, e eu estou aqui até atrapalhando o lugar dele, porque eu não sou, às vezes, a oratória que ele tem, né? Mas o dia é meu, o dia foi o Espírito Santo me iluminou, eu tenho que ter a humildade suficiente para vir aqui, e a obrigação. E outra coisa, eu tenho que ser perseverante nessa oração. Eu tenho que dar o meu testemunho, né? Porque se eu não der o meu testemunho, eu não adianta nada. Se eu não perseverar na oração também, não adianta eu vir aqui falar para vocês, né? E a oração ela tem que ser encarnada. A oração ela tem que ser igual a roupa que você veste. Você tem que tirar a sua roupa e vestir a outra. A oração você tem que sair de uma, entrar na outra. Você sai do Pai Nosso, entra na Maria, entra no Deus Pai, e fazendo essa, entendeu? Essa perseverança de oração. Por isso que ela é chamada de... A oração é chamada de comunhão e vida, alimento, porque ela alimenta o espírito da gente, né? Eu estava um dia desse conversando com o Padre Paulo, eu me confessei essa semana, que há muito tempo eu não me confessava, né? Graças a Deus que eu não tenho pecado gravíssimo, eu confesso para vocês, né? Que meus pecados, fui lá, conversei, mas nós temos a obrigação de pelo menos uma vez por ano a gente ir lá e confessar, o Padre absolver a gente, né? Isso também faz parte da oração, né? E o Padre Paulo falou aquele dia lá sobre os 4 quadros que nós temos na mesa, né? A palavra, né? Vem a palavra, vem a mesa da Eucaristia, vem a mesa do jejum e a mesa da oração. Então o que eu estou falando para vocês hoje é sobre a mesa da oração. A gente tem que viver realmente a oração e levar nos ambientes onde a gente anda, a gente levar esse sistema de oração. Eu, graças a Deus, tenho vivido isso. Eu tenho levado a oração nos ambientes. Eu, às vezes, tenho hora até que... Ontem mesmo eu tive uma certa decepção, né? Eu tenho costume, eu tenho bastante afiliados. Os homens não, né? Porque fica muito feio. Mas as mulheres, às vezes, eu tenho o costume, os meus filhos têm esse costume de eu abençoá-los, eles beijam a minha mão e eu beijo a mão deles, né? As mulheres também. Então eu tive uma afilhada e ela falou, não sei porque o padrinho faz isso. Ele me abençoa, beijo minha mão e eu ainda beijo a mão dele. Então
eu já vou mudar essa estratégia, porque às vezes a pessoa não gosta. Mas eu acho que a bênção, ela está muito ligada à oração, e a bênção hoje, ela está muito, eu vejo aí demais os filhos dizer: ah, pai, ô mãe, você faz isso, você faz aquilo. Os pais e os filhos chamando o pai de você, eu acho, né? E não tomar a bênção também, eu acho que faz parte também da oração. Oração, às vezes tem gente que fala assim: ah, eu não preciso de oração, não preciso de ir na igreja não, eu faço oração dentro do quarto, porque Jesus falou, né? Quando orares, entre para o seu quarto, faça essa oração. Mas tem a oração comunitária também, nós devemos pensar muito nisso, gente. Essa oração que nós estamos fazendo aqui, agora mesmo, né? É uma oração comunitária que ela é necessária. Nós não podemos ser uma ilha não, fechar dentro de nós mesmos e deixar acontecer não. E outra coisa também que quem não tem o costume deve fazer é a missa. A missa dominical, eu acho que pelo menos a missa do domingo, graças a Deus, essa semana eu fiz a missa 2 vezes, né? Eu tive uma missa 7º dia, tive a missa do domingo, e essa missa eu vou de novo a missa domingo, né? Nós vamos lá derribadinha, se Deus quiser. Mas a pessoa, ela tem a oração principal, o foco de toda a oração é a missa. Nós devemos ter a missa como a nossa oração principal. E a gente também tem essa preocupação sobre rezar, orar, o quando orar. Rezar e orar, gente, é o mesmo sentido. A gente usa falar assim: ah, eu rezo. Quando você reza as orações que já são feitas, é o Pai Nosso, a Maria e determinadas orações assim. E a oração, ela chama oração quando você faz uma oração espontânea, você tira uma oração de você mesmo faz aquela, né? Eu tenho feito oração para mim mesmo, entendeu? E para os meus amigos e para todos. Inclusive sobre essa violência que nós estamos vivendo, eu acho que nós devemos orar muito por isso, entendeu? Porque nós estamos vivendo uma situação grave. Aqui na nossa região, principalmente, a gente tem vivido, vocês sabem disso, eu sou um defensor muito árduo de que nós devemos orar para Deus acabar com essa violência que nós estamos vivendo aqui na nossa região, né? Sábado mesmo nós estávamos comemorando uma festa e eu tive a decepção de ver falar que uma moça tomou um tiro. Lá na festa que nós estávamos, ela estava indo para essa festa. 2 tiros, aliás, né? Dos 2 tiros nós pensamos que fosse coisa simples, mas no fim deu 4 tiros. No jornal está dizendo 2. Isso foi vários tiros, né? Mas no jornal disse que foi 2. Então, gente, nós vamos orar muito em cima disso, vamos pedir a Deus que Deus acalme isso aí. Aqueles que tiverem oportunidade, né? Às vezes, junto com a polícia, ninguém vai ficar entregando bandido para a polícia não, mas poder trabalhar, vamos ver se defendemos isso aí. E aquele poder da nação, nós vamos conseguir isso. Eu tenho certeza, eu acho que nós estamos diminuindo bastante. Eu não sei como é que era aqui antes, o que vocês viviam aqui, mas o que nós vivíamos aqui. Mas eu acho que depois, de um tempo para cá, diminuiu um pouco, porque eu tenho orado demais. Mas então, nós temos que orar muito para isso e orar pelas famílias que estão sendo deterioradas também, né? Nossas famílias estão sendo muito deterioradas. Esse negócio de casamento, você vê casamento acabando, casamento começando, união de todo jeito aí, né? Que está acontecendo e está atrapalhando as famílias. Família não é só essa questão aí de marido e mulher, uma família de um modo geral. Então nós temos que orar. Gente, então, para encerrar o assunto, eu vou falar para vocês aqui, que quem é crucifixo sabe disso também. A oração é comparada com, hoje nós chamamos de guindaste, né, que é aquela coisa que levanta peso, mas a gente chama de alavanca. E a alavanca, ela é uma peça, desculpa pegar que é colocada na outra para levantar um peso. Aí,
Você pegou a alavanca, você levanta o peso que você quer com ela. E a oração é a alavanca que vai levantar, entendeu? Todos os pesos do pecado. Entendeu? A oração é essa alavanca. E eu quero mostrar para vocês também, dar um depoimento de uma coisa que acontece comigo. Depois, quem quiser ver, quem quiser comprovar, pode chegar perto de mim que eu vou mostrar. As pessoas têm no seu corpo, às vezes, alguma marca. Uns têm uma cicatriz de um acidente, outros têm uma tatuagem, outros têm outra determinada coisa. E eu tenho a marca que é os joelhos que são ralados, de tanto eu joelhava rezando. Aqui pega aqui e aqui. Quem quiser ver, depois pode me chamar que eu mostro. Isso não é para querer aparecer, não. É mostrar que realmente eu frequento o Santíssimo todos os dias. E lá dentro do Santíssimo, lá dentro da capela, diante do Santíssimo, eu tenho essa oportunidade, né? A minha direção de oração diante do Santíssimo me manda rezar 15 minutos, mas eu costumo ficar meia hora, 40, uma hora, eu não tenho tempo, dependendo da necessidade de alguém, de quem tenha me pedido. Então eu vou pedir a intervenção da Ângela para nós, nesse final de oração. Seja você agora que faça para nós, viu? Muito obrigado a todos por terem me ouvido. Amém. Gente, uma palavra que a Edna tirou ali em oração para nós, diz assim, sobre a palavra de Deus que ela salva em nosso coração, e diz que alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada, apenas a ouvem. Vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a palavra em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a Deus. Se você fechar seus olhos um minuto, não é por acaso que o nosso irmão vai falar de oração. Não é por acaso, nada é por acaso. Quando nós estamos reunidos em nome, não é em meu nome, não é em nome de ninguém aqui deste grupo de oração, mas em nome do Senhor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Este Deus que nos ama, que tem sustentado a nossa vida, e que Ele vem falar de oração. E foi exatamente uma pessoa da Assembleia que veio falar comigo na semana passada. Eu estou sentindo que é para chamar o Nemes para pregar. Então é o próprio Espírito Santo que convida o Nemes, não foi eu, nem fomos nós, mas alguém sentado aí na Assembleia, que por sinal nem veio hoje, que veio, que indicou, que falou, eu tenho sentido no meu coração que é para chamar o Nemes, e ele dá esse testemunho de oração. Coloca a mão no seu coração e deseja esse dom maravilhoso. Enquanto ele falava, meu coração queimava. Que é este dom que nós precisamos ter. É este dom que nós precisamos ter de oração, meu irmão, minha irmã, de clamar, de pedir, de estar diante do Senhor, de dar calma em nossos joelhos. Pede ao Senhor agora este dom da oração. Pede a Ele, Senhor, me dá, eu te dou, Senhor. Fale com sua boca, abre o seu coração e deseja, Senhor, eu quero. Nós precisamos ter, Senhor, essa persistência que o nosso irmão teve, Senhor. Que ele tem, Senhor, de estar diante de Ti todos os dias, de manhã, de tarde, de noite.
Senhor, de onde estivermos, mesmo no tempo corrido que nós temos, Senhor, tão corrida a nossa vida, mas que possamos estar orando, Senhor, clamando, Senhor, que possamos ter um tempo para Ti, Senhor, mesmo apesar das dificuldades, das lutas. Nós queremos ter um tempo, Senhor, para Ti, Senhor, para o jejum, Senhor, para a oração, para o louvor, para, Senhor, ir às santas missas. Nós te pedimos, Senhor, dai sobre nós, derrama esta graça, pela intercessão de Santa Teresinha, a mulher da oração, a doutora da oração da nossa igreja. E nós te pedimos, dai-nos, Senhor, e eu peço para mim, Senhor, mesmo, dai-me, Senhor, este dom, Senhor, dai-me esta graça de orar, Senhor, de clamar, Senhor, para meus irmãos que sofrem, Senhor. Vem, Senhor, passa do nosso meio e vai derramando esta graça pela intercessão dos santos anjos, Senhor, o dom da oração, Senhor, que tira todo esse comodismo que há em nós, Senhor, tire toda essa cegueira que há em nós, Senhor. Às vezes nós queremos a graça, mas não queremos orar, não queremos pagar o preço, Senhor, de oração, de orar, de clamar, Senhor. Queremos os milagres, mas não queremos o sacrifício, Senhor, do jejum, da oração, Senhor, da busca, do joelho, Senhor, dobrado diante de Ti. Dai-nos esta graça, Senhor, derrama, Senhor, derrama no coração dos meus irmãos, todos nós, dos cegos, dos membros que aqui estão, Senhor, derrama pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, esta graça. Nós queremos, Senhor, vamos ficar de pé e vamos clamar, e vamos clamar mesmo. Quem está com criança pode ficar sentado, quem está com criança no colo pode ficar sentado. Levante as suas mãos e fale, Senhor, eu quero, Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós, é Ele que faz prova todas as coisas, Senhor, Ele que nos funciona. Nós não queremos ser cristãos mortos, Senhor, não, Senhor, mortos, nós queremos a unção e o poder do Teu Espírito, Senhor.
senti, parece até que passou para mim isso aí. Uma dor muito forte nessa parte aqui, na fronte. E essa dor foi embora. Essa dor vai embora. Essa pessoa vai ter uma tranquilidade muito grande. Eu não sei quem é. Mas eu senti necessidade, comecei agora aqui com a Edna, falando a Edna, eu senti muito forte mesmo. Uma pessoa sentindo uma dor muito forte na fronte. Essa dor foi embora. Para a honra e glória do nosso Amém, Jesus. Eu senti assim também o Senhor colocando no coração dos muitos o desejo e a sede da Eucaristia. O desejo de buscar a Eucaristia, o Senhor derramando essa graça e este dom para você buscar e ter sede. Né? Como o nosso irmão falou, eu tenho sede da Eucaristia. Eu não fico nem um domingo sem buscar o Senhor na Eucaristia. Eu tenho sede do Senhor. E é essa sede que o Senhor derramou no seu coração. Amém?